ainda por aqui, mas eu prometo que eu tenho boas razões para isso. Se você me acompanha lá no Instagram, nos stories, que eu posto diariamente sobre a minha rotina de criação de conteúdo, vocês sabem que abril foi simplesmente o mês mais insano de todos em relação a trabalho, em relação à criação de conteúdo. Eu crio conteúdo e vivo disso há mais ou menos 2 anos. Então eu tô entendendo ainda quais são os melhores meses, os piores meses para se trabalhar, e eu percebi que abril é um dos mais corridos, um dos mais fortes. E como eu ainda tô me adaptando a essa história de ter 2 redes para abastecer, eu acabei não conseguindo voltar aqui semanalmente, mas eu prometo que eu já tô de volta, já fiz todo o cronograma de maio e tem muito vídeo bom por vir. E inclusive hoje o papo é sobre elas, essas queridas que encheram o meu mês de abril, graças a Deus, as publicidades. Eu vou contar pra vocês como que foi fazer a minha primeira publicidade no Instagram e principalmente como foi fazer essa publicidade com apenas 6.000 seguidores. Então vamos lá, que eu vou te contar todos esses segredos obscuros sobre publicidade no Instagram que ninguém te conta. Então, pra gente começar, primeiro de tudo, eu postei um vídeo recentemente falando de como eu comecei a criar conteúdo no Instagram. Como de fato eu comecei a trabalhar com isso, como eu comecei a criar e a viver realmente dessa criação de conteúdo. Então, se você quer saber mais dos detalhes dessa história, de como tudo começou, de onde eu vim, como de fato eu larguei o CLT pra ficar aqui, tá tudo nesse vídeo. E hoje eu vou contar sobre a primeira publi de fato, a primeira marca que eu peguei um produto, fiz a propaganda e ganhei meu dinheirinho no fim da conta do mês. Então, para eu te contar como tudo começou de fato, você precisa entender primeiro o contexto que a gente estava vivendo quando eu comecei a criar conteúdo, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. O contexto que você vive, ele influencia muito no que de fato vai acontecer com a sua criação de conteúdo. Quem começou alguns anos atrás já não vive a mesma coisa daquela época. Tem que ir se atualizando. E quando eu comecei, tinham 3 coisas muito importantes acontecendo. Primeiro, a gente estava beirando uma pandemia mundial e essa pandemia, ela iria acelerar tudo que a gente estava vivendo ali no questão do digital, ela iria transformar tudo. Então isso era um fator muito importante que estava para acontecer, que eu nem fazia ideia, mas que já ia me ajudar muito nesse sentido de acelerar as coisas. Segundo, uma coisa que a gente estava vivendo era a valorização dos pequenos e micro criadores de conteúdo. Quando eu comecei a criar, foi que eu comecei a ouvir um papo de que as marcas estavam começando a olhar para esses micro criadores, porque eles eram mais nichados, porque eles tinham um alcance maior, porque, gente, até 6 meses, 1 ano atrás, a gente só via influenciador grande trabalhando com marca grande. E quando eu comecei junto com esse movimento que começou a colocar o micro-influenciador em destaque. Então isso também foi uma coisa que foi uma ponte muito forte para minha criação de conteúdo realmente acontecer. E um terceiro fator muito importante que contribuiu muito para o meu começo foi a questão da valorização também da publicidade criativa. As marcas estavam começando a ficar cansadas, e não só as marcas, o público também, daquela publicidade da blogueira segurando assim o produto, sorrindo, aquela coisa básica, aquela foto básica com uma legenda falando sobre o produto. Tava todo mundo cansando disso e tava começando esse movimento de publi criativa, de publi sem preguiça, que várias blogueiras começaram, como por exemplo a Giovanna Ferrarese, começaram a fazer publis nos Reels. Os Reels também trouxeram muito isso, porque diferente de uma foto que você só posa e edita, o Reels tem todo um roteiro, toda uma edição para você pensar. Então tudo isso foi também agregando nesse valor de criatividade para a publicidade. Então esses 3 fatores, a pandemia, a valorização dos pequenos criadores e a valorização da criatividade na publicidade, tava todo esse burburinho acontecendo quando eu comecei. Então tava todo mundo procurando por isso e eu entendi que isso estava acontecendo. Então essa é a importância de você entender o cenário que está acontecendo da influência de fato quando você começa a criar. E foi entendendo tudo isso que estava acontecendo, que eu fui criando meu conteúdo, fazendo ali as minhas coisinhas no digital, até que eu fiz a maior estratégia que alguém pode fazer para uma marca enxergar ela. É um negócio assim, ó, cara, uma técnica milenar, que eu não sei nem se você já pensou nisso algum dia. É assim, genial. Eu tirei uma foto usando o produto e eu marquei a marca. Foi isso que eu fiz, gente. Foi essa estratégia que eu usei para a marca me notar.
eu tava usando a marca, que no caso era Ana Capri, uma marca de sapatos, e eu marquei ela ali no meu look e não foi nem muito com essa intenção de que, nossa, eu quero super que eles me vejam. Foi mais com a intenção dos meus seguidores mesmo saberem de onde que era aquele sapato que eu tava usando na foto, e eu deixei marcadinho ali. E acreditem ou não, foi por essa marcação que a marca viu meu perfil e gostou dele. E eu acho que aqui entra muito uma questão que às vezes a gente fica muito no lúdico nessa questão das marcas, sabe? Às vezes a gente pensa que a marca, ela tá muito distante do influenciador, ela tá muito distante do nosso perfil, que é uma grande instituição. Mas a verdade é que uma pessoa da marca precisa encontrar o seu trabalho. Uma pessoa do marketing, um social media que tá ali fuçando no Instagram. Se uma pessoa da marca vê o seu trabalho, vê uma marcação, vê uma indicação, vê alguém compartilhando algo seu, aquilo já é suficiente para a marca talvez te notar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Uma pessoa da Ana Capri, do marketing da Ana Capri, viu meu perfil, gostou do que viu, gostou da foto que eu tinha feito e me mandou uma mensagem lá no comecinho de janeiro. Essa mensagem chegou no meu inbox. Quando eu vi o @verificado chegando, Ana Capri me mandando uma mensagem, eu lembro assim da sensação até hoje. Eu fiquei louca. Falei, meu Deus, Ana Capri tá me mandando uma mensagem. Porque é uma loja grande, é uma loja assim que eu vejo no shopping, né? Então eu fiquei, cara, como assim eles estão encontrando meu perfil? E foi assim, uma pessoa do marketing me mandou uma mensagem, falou que gostou muito e que queria conversar comigo por e-mail. Nessa hora eu entrei em pânico, porque, né, não tinha nem e-mail profissional, não sabia nem como fazer o negócio, mas passei o meu e-mail e fiquei esperando no que aquilo ia dar. E foi ali que veio a primeira proposta. Ela me mandou pelo e-mail o que eles estavam pensando, que eles iam ter um lançamento, que eles estavam atrás de micro-influenciadores, e eu lendo tudo aquilo ali com brilho no olho e me fingindo de plena, me fingindo que eu já tinha trabalhado com várias outras marcas, que eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, que eu sabia responder. E ai, gente, isso é uma bobeira, sabe? Porque a gente fica com esse medo, com essa insegurança, e no final tá todo mundo começando, tá todo mundo tentando entender quanto cobrar, como cobrar, então não precisa ter todo esse medo, sabe? Mas na época eu tive, na época eu não tinha feito nenhuma publicidade antes pro Instagram, muito menos pra uma marca grande, mas eu já tinha feito algumas parcerias. Eu tinha feito uma parceria com uma loja de joias, aquela coisa de receber, né, as joias e postar uma foto usando no feed, e também com uma outra marca de roupas bem pequenininha que nem existe mais, e eu tinha postado também algumas coisas nos stories que eles tinham me mandado de presente, mas até hoje era só isso que eu tinha feito. Eu nunca tinha feito nada mais profissional, nada além disso e nada com uma marca grande que eu precisasse me comunicar com todo um departamento de marketing. Era toda aquela coisa só por DM, por combinado, e era isso. Então, com toda essa minha ingenuidade e falta de experiência, eu fui tentando entender o que estava acontecendo e tentando conversar com aquela mulher do marketing pelo e-mail do jeito que eu sabia, do jeito que eu tinha, do jeito que eu conseguia. E aí veio a fatídica pergunta: quanto que você vai cobrar por esse trabalho? E eu confesso que foi ali que meu coração gelou, porque eu não fazia ideia de quanto cobrar por um trabalho de publicidade no meu Instagram. Não tem nenhum lugar que te mostre isso realmente da forma que é, não tem ninguém que te ensine. E ali a gente vai meio que no achismo, se você conhece algum influenciador, dá pra você perguntar mais ou menos quanto que é, mas cada jornada é uma jornada, cada perfil é um perfil. Então eu fui tentando entender sozinha o quanto que valia o meu trabalho. E spoiler, eu cobrei pouco. Eu cobrei muito pouco na minha primeira publicidade, mas faz parte, gente. Não tinha nenhuma experiência, tava tentando entender o que estava acontecendo, e na época, com 6 mil seguidores, eu cobrei R$500 por essa publicidade. Eu lembro que na minha cabeça eu pensava assim, é que eu não tenho 10 mil seguidores. Quando eu tiver 10 mil seguidores, que eu vou ter um swipe up, porque na época quem tinha arrasta pra cima era só quem tinha 10 mil seguidores. Falei, se eu bater os 10 mil, aí eu posso cobrar um pouquinho mais. Mas enquanto eu não tiver 10 mil, eu vou ficar nos R$500 mesmo. E olha, eu posso assegurar a vocês de que R$500 é um valor baixo. Para o que o mercado de influência hoje e os micro-influenciadores representam, R$500 é um valor baixo para uma publicidade. Eu poderia ter cobrado mais, mas também tá tudo bem, sabe? Eu tava começando, não tinha nenhuma referência, mas a verdade é que eu já tinha um conteúdo legal, já dava pra fazer um orçamento melhor,
mas não tinha muita experiência e faz parte. Deixa aí nos comentários se você já cobrou muito baixo por um trabalho e se arrependeu depois porque você não tinha tanta experiência, porque eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo e a gente vai ganhando experiência com o tempo. Então, mesmo sabendo que eu era uma menina muito inexperiente, que eu mal sabia o que eu estava fazendo, mas estava tentando ali, ainda assim eu valorizo muito essa parceria e esse voto de confiança, sabe, que a marca Ana Capri teve comigo. Até hoje eu tenho um carinho gigante por eles, porque foram eles que abriram essa porta e, sabe, realmente começaram tudo ali no meu perfil. Depois da primeira publicidade que eu fiz com eles, que inclusive foi o João que tirou a foto, tá? Então assim, não tinha como a gente não trabalhar juntos, porque no nosso primeiro encontro ele tava tirando foto pra uma publicidade minha, mas eu conto essa história depois pra vocês. E aí depois eles fecharam outro contato comigo, e aí depois de fechar essa primeira a gente foi pra uma segunda, e depois a gente foi pra uma terceira, e tudo isso na minha casa, em pandemia. Então as marcas, elas estavam atrás de pessoas que conseguissem criar coisas legais dentro de casa. E se vocês verem as 3 publicidades que eu fiz, você consegue ver uma evolução nelas. A primeira eu tava ali tímida, só com um sorrisinho, tentando mostrar o sapato. Na segunda eu já fiz um videozinho com transição, que era o que tava na moda na época, o TikTok tava aparecendo. E aí na terceira, você já consegue ver aqui um tonzinho do que é o meu perfil hoje. Uma coisa mais clean, mais minimalista, tudo branquinho, o famoso lençol pendurado na parede, porque foi assim que eu comecei, não tinha cenário, não tinha nada dentro de casa, então eu pendurava o lençol na parede, fazia o que dava, e eu amo ver essa evolução. Eu amo ver essa evolução das minhas primeiras publis, com a primeira marca que eu trabalhei, porque às vezes a gente exige demais de nós mesmos, sabe? A gente recebe o contato de uma marca e a gente quer fazer tudo perfeito, a gente quer entregar já o negócio padrão Giovanna Ferrarese, padrão Two Lost Kids, e a gente esquece que a gente está começando, que a gente está ali entendendo ainda a nossa linguagem de produção. Então acho que também vale não se cobrar tanto, sabe? Eu olho para essa minha primeira publi e eu não me vejo mais nela, não me vejo mais nessa identidade de foto, não me vejo mais nessa linguagem, mas eu amo ver essa evolução, que foi só porque eu dei esse passo de fé lá no comecinho, começando com um orçamento pequenininho, tentando fazer do jeito que eu conseguia, que eu cheguei até onde eu tô hoje, com uma linguagem de publicidade mais consolidada, com marcas muito legais sempre chegando para trabalhar comigo. Então esse caminho é o que vale mais do que você de fato começar bombando com um vídeo incrível, mas é você ir construindo de pouquinho em pouquinho até entender essa sua linguagem, até fazer um trabalho bacana e até ir conhecendo diferentes marcas. E eu acho que é isso. Esse foi o jeito que eu fiz a minha primeira publicidade. Algumas pessoas podem achar que, nossa, foi do nada que chegou um e-mail na minha caixa, mas a verdade é que eu já vinha criando coisinhas fazendo tempo, me consolidando. Tinha também essa questão de todo o cenário do digital que estava muito favorável, como eu contei pra vocês, e foi uma marca dando um passo de fé em um criador pequenininho e que deu muito certo, que essa parceria rola até hoje. Inclusive, olha só o que eu tenho aqui. Os 2 primeiros sapatos que eu fiz publicidade da Ana Capri, eu ainda tenho eles. Minha mãe usa muito esse aqui até hoje. Eu já não uso tanto, porque meu estilo acabou evoluindo de 2 anos pra cá, né? Vocês acompanham. Como eu acabei ficando um pouco mais minimalista, mais básica. Mas eu guardo eles até hoje com muito carinho, porque eles fazem parte da minha história, assim como a Ana Capri, assim como os perrengues, assim como o lençol na parede. E é assim que a gente vai construindo uma história de criação de conteúdo, com todas essas pequenas coisinhas fazendo parte dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero muito que vocês fechem vários contratos de sucesso e que essa história de alguma forma inspire vocês a isso. Um beijo!